Okay. Got it. So let's begin by finding a position that will be comfortable for the next half hour or so. Então, vamos começar achando uma posição onde você se sinta confortável pela próxima meia hora, mais ou menos. And borrowing from the Zen tradition, there's 4 guidelines. E vindo da tradição Zen, vamos seguir as quatro guias. Don't move, Não se mexa, don't scratch, não coce, don't invite your thoughts to tea, não convide seus pensamentos para tomar chá com você don't correct the mind. e não corrija a sua mente. Those guidelines are intended to take us deeply. Essas guias, elas funcionam para levar a gente mais profundamente na meditação. So take a breath. Então, respira profundo. If your spine is straight, it's ideal. Se a sua espinha estiver ereta, esse é o ideal. Breathe in, and on the out breath, relax. Inspira profundo e na expiração, relaxa. Inhale, Inspira de novo profundamente. and on the exhale, allow yourself to drift down deeply into sensing the body. Na expiração, permita que você vá para dentro do seu corpo, do seu sentir no corpo. Feel your feet on the floor or your seat on the cushion. Sente seus pés no chão ou aonde você estiver sentado, sente o contato com a almofada, o sofá, a cadeira. Notice that your belly expands on every inhale. Perceba que a sua barriga expande cada vez que você inspira. And contracts on every exhale. E ela contrai a cada expiração. So breathe for a little and notice the expansion and contraction of the belly as you breathe. Então respira um pouco e perceba a expansão e a contração a cada respiração. And begin to take notice of your entire body. Começa a perceber todo o seu corpo. There is a felt sense. Tem sentir. You notice it via either describing it as a tingling or a buzzing. Então percebe que tem uma vibração dentro do seu corpo. And some of us also feel that buzzing as a sound in our ears. E algum de nós sente essa vibração como se fosse um som no ouvido. They're one. É a mesma coisa. Mãe, acho que consegui montar um lado do cubo. Pode ver? Eu coloquei a câmera, né? Porque você entra assim desse jeito, né? Acaba com. Você desligou a câmera? Uhum. Sheila, your microphone is on. Aí, Sheila. Tá te vendo? Eu desliguei a câmera. Tá. Mãe, peraí, todo mundo. Seu microfone, você pode desligar, por favor, seu microfone? Obrigada. All part of the meditation. Tudo isso faz parte da meditação. And as you notice this aliveness that feels like a tingling of the body, Enquanto você percebe essa vibração, essa vivacidade dentro do seu corpo, your mind is going to want to put an image of the body over it. você vê que a mente
tenta imaginar o formato do seu corpo. You will notice that with pure sensation, Você vai perceber que com a sensação pura, there's no inside and no outside. There's no boundary. o seu corpo não tem um formato, não tem um limite, não tem um dentro e nem o fora. It doesn't fit a shape. It's amorphous. É como se não tivesse um formato, é sem forma. And if you follow it, there's no end to it. Se você segue essa sensação, você vê que ela não tem fim. One field of peaceful aliveness. É como se fosse um campo de vivacidade em paz. And the more you notice it, the more you'll feel the intensity grow. E quanto mais você percebe esse campo, mais intenso ele fica. From this place, thinking is experienced as a pressure around the head region. Desse espaço, o pensar é visto como uma pressão dentro da sua cabeça. The purpose of moving into the body O propósito da gente se mover para o corpo is moving away from thinking, from the mind. é a gente se afastar do pensamento, da mente. And the body gives us access to what's been called true self. E o corpo nos dá o acesso para aquilo que é chamado do self verdadeiro. True self is a part of a branch of every major religion. O eu verdadeiro é uma parte, é um ramo das mais importantes religiões. The esoteric branch or the mystical branch. É o ramo místico ou esotérico. I'm going to offer quotes from two quotes from the Christian religion. Ele vai mencionar duas frases da religião católica. And I want you to feel where you are when you are in your body and when you are in thought. E eu quero que você sinta onde você está. Eu quero que você sinta quando você está no seu corpo ou quando você está na sua mente. Thought is where your identity rests. Quando você está no seu pensamento, é onde você está conectado com a sua identidade. Feel that as I read this quote. Sente isso enquanto ele vai ler essa frase. You must lose yourself Você precisa se perder to find yourself. para poder se achar. What are you losing and what are you finding? When we do this exercise, we're losing ourselves. What are we losing? Quando a gente faz esse exercício, a gente nos perde. O que é que a gente perde? And when you find yourself, your true self, what are you finding? E quando você encontra o seu ser, o seu verdadeiro ser, o que é que você está encontrando? The second quote comes from something called the Gospel of Thomas. E a segunda frase vem do Evangelho de Thomas.
everything in the Gospel of Thomas begins with, and Jesus said. E tudo do Evangelho do Tomás começa com, e Jesus disse. So here's what Jesus said. Então, olha o que Jesus disse. Let him who seeks Deixe ele, aquele que procura, not cease seeking till he finds. não parar de procurar até ele encontrar. For when he finds, Porque quando ele encontrar, he shall be astonished. ele vai se maravilhar. And when astonished, E quando ele estiver maravilhado, he shall reign over all bem, as a king. ele vai reinar em tudo, sobre tudo. And when he reigns, E quando ele reinar, he shall at last rest. ele vai, por fim, descansar. Breathe and feel that aware ocean that's beyond thought. Respira e sinta aquele oceano de consciência que está por trás dos pensamentos. It's beyond words, it's beyond images. Está além dos pensamentos, além das imagens. You feel it, Você sente, but you cannot comprehend it. mas você não pode compreender. It's where we go when we sleep. É para lá que a gente vai quando a gente dorme. Ideally, it's where we go when we meditate. Idealmente, é para lá que a gente vai quando a gente medita. When we use our metaphor and call the thoughts waves, Quando a gente usa a nossa metáfora, que a gente chama os pensamentos de ondas, this aware ocean includes all of the waves. esse oceano consciente inclui todas as ondas. But we are not affected by the waves. A gente não é afetado pelas ondas. If you've ever meditated for an hour and it seemed like 5 minutes, Se você alguma vez já meditou por 1 hora e parecia como se fosse 5 minutos, or done anything in which an hour seemed like 5 minutes, ou qualquer coisa que você tenha feito que 1 hora parecia passar como se fossem 5 minutos, you were in this space, você está nesse espaço, the true self. o espaço do eu verdadeiro. The reason it seems like 5 minutes A razão que parece que é apenas 5 minutos is that it's eternal. é porque ele é eterno. Eternal means outside of time. Eterno significa estar fora do tempo. Peaceful aliveness that's outside of time. A vivacidade pacífica também está fora do tempo. When you sleep, Quando você dorme and it seems like the night lasts forever, e parece que a noite dura para sempre, it's because you are troubled by thoughts. é porque você está atormentado por pensamentos, Or pulled into thoughts. ou você é sugado pelos pensamentos. But when you're outside of time, Mas quando você está fora do tempo, you close your eyes, you open your eyes, and the night passed
seemingly very quickly. Você fecha os olhos, abre os olhos e a noite passou rapidamente. In this true self, Nesse eu verdadeiro, dreams arise. os sonhos acontecem. You don't think your dreams, Você não pensa sobre os sonhos, they appear and you experience them. eles aparecem e você os experiencia. In the same way, when you meditate, Da mesma maneira, quando você medita, you can have kayua fishas arise. muitos insights, muitos caiu a ficha acontecem. They come out of something that has no sight, no sound, no taste, no touch, no images, no nothing. Eles vêm de um lugar onde não tem gosto, não tem visão, não tem cheiro, não tem toque, não tem nada. Eternal is not everlasting and it's not infinite. O eterno não dura para sempre e não é infinito. When thought comes in, it creates separation. Quando os pensamentos aparecem, eles criam separação, And that's when time appears. e aí que aparece o tempo. So when thoughts begin to take over our meditation, Então, quando os pensamentos aparecem na meditação, we gently return to the breath. nós gentilmente colocamos atenção na respiração. We'll talk now about the false self. E agora a gente vai falar sobre o falso eu. There's nothing wrong with the false self. Não tem nada de errado com o falso eu. But when those thoughts, that identity, Mas quando aqueles pensamentos, a identidade, is uncomfortable, quando eles são desconfortáveis, or grasping for something, ou eles estão tentando se apegar a alguma coisa, it's like the waves wanting out of the ocean. é como se as ondas quisessem sair fora do oceano. When you relax and allow yourself to sink down and wide into awareness, Mas quando você relaxa, você se permite aprofundar e se alargar na consciência, all those thoughts of separation and suffering remain at the surface. todos aqueles pensamentos de sofrimento, eles ficam ali na superfície. And at first you feel that aliveness as if you're being held by the ocean. E primeiro você sente que a sua vivacidade está sendo suportada, carregada pelo oceano, amparada pelo oceano. And then you begin relaxing down and wide. E aí você começa a relaxar mais profundamente e se tornando mais amplo. And you are no longer held by the ocean. You now are the ocean. E você não é mais amparado pelo oceano. Você é o oceano. Continue to breathe. Notice the breathing. Notice the world of sensation. Continua a respirar. Percebe sua respiração. Perceba as suas sensações.
a infelicidade requer um eu meu que é feito de pensamentos. When you move into the present moment, into the sensations, Quando você se move no momento presente e para dentro das sensações, there's no such thing as unhappiness. It doesn't make sense. não existe algo como infelicidade. Não faz sentido. The full self could be analogized as putting on colored glasses. O falso eu pode ser comparado quando a gente coloca óculos de cores coloridos. Let's put on some yellow glasses. Do tipo, vamos colocar uns óculos amarelos. Everything but yellow is filtered out. Então, todas as coisas ao nosso redor, a não ser as coisas que sejam amarelas, são colocadas de fora, Everything appears to be yellow. porque tudo parece ser amarelo. So let's call that fear. Então, vamos chamar esse amarelo, esse óculos, de medo. Fear filters out everything but fear. Então, o medo, ele coloca para fora todas as coisas, exceto o próprio medo. When you return to the breath, when you return to the body, Quando você volta para a sua respiração, quando você volta para o seu corpo, that fear is no longer the only reality. aquele medo não se torna mais a única realidade. It's just a wave on the surface of the ocean. É apenas uma onda na superfície do oceano. So let's take those off and put on some red glasses. Então vamos tirar esses óculos e colocar agora óculos vermelhos. And for example, we'll call it anger. E, por exemplo, a gente vai chamar esses óculos vermelhos de raiva. At first, anger is empowering. Primeiro, a raiva nos dá poder. It takes us out of fear and helplessness. Ela leva a gente para fora do medo e do desamparo. Breathe, relax, and even with red glasses on, Então, respira, relaxa, e mesmo com os óculos vermelhos, one can sink deeply into the ocean as oneness, você pode se aprofundar no oceano and notice that up on the surface, something is filtering out everything but red. e perceba que lá na superfície alguma coisa está filtrando todas as outras coisas, exceto o vermelho. An identity Uma identidade of anger. uma identidade da raiva. And let's take those off and put on some blue sunglasses. E vamos tirar esses óculos e agora colocar óculos azuis. Now the only reality is blue. E agora a única realidade é o azul. And for this meditation, we'll call that sadness. E nessa meditação a gente vai chamar esse azul de tristeza, Something is missing. ou algo está faltando. And in another meditation, we can look deeply into that to find out how nothing was missing. E numa outra meditação a gente pode olhar profundamente para isso e perceber que na verdade nada está faltando. But for now, we'll just notice that everything seems to be filled with sadness. Mas agora, com esses óculos azuis, tudo parece ser tristeza. And as the ocean, we can see that there are 3 pairs of sunglasses on the surface. E se sentindo como sendo o oceano, a gente pode ver lá em cima na superfície
3 pares de óculos: yellow, red, blue. o amarelo, o vermelho e o azul. And then there's the other side of it, which is I want. E aí tem o outro lado disso, que é o lado do eu quero, The root of all addictions. que é a raiz de todos os vícios. I don't want to feel yellow, red, or blue. Que é, eu não quero sentir o amarelo, o vermelho ou o azul. I don't want to feel those, so I'm going to do something to feel better. I'm going to do something to see white light. Eu não quero sentir isso, então eu vou fazer algo para me sentir melhor, para sentir a luz branca. I'm going to eat, drink, do drugs, have sex. Eu vou comer, beber, tomar drogas, fazer sexo, Go running, kick up some endorphins. vou correr, vou para academia, Anything to not feel those other three. qualquer coisa para não sentir aqueles 3 óculos. Again, we breathe and we let ourselves float down deeply into the ocean. E agora, de novo, a gente respira e, deixa a gente aprofundar lá no oceano. And we allow the storm to go on at the surface. E a gente permite que essa tempestade aconteça lá em cima na superfície. Highs and lows, waves crashing. Então, as ondas se batem, altas e baixas, And we feel that warm, peaceful aliveness of the oneness deep in the ocean. mas a gente sente aquela vivacidade quente e profunda, essa unidade do oceano. Breathe and allow yourself to feel deeply yourself in and as the ocean. Respira e permita-se sentir profundamente o oceano. The more you relax, the less shape there is to you, and the more you become the ocean. Quanto mais você se permitir relaxar, menos forma você tem e mais oceano você é. Breathe and notice. Respira e perceba. And when a thought comes in and takes you over, E quando pensamento vem e toma conta, relax, allow there to be spaciousness around it. relaxa e permita que haja espaço em volta desse pensamento. And notice that that space in which the thought appears is a peaceful lovingness. E perceba que esse espaço da onde o pensamento vem e vai é um oceano de amor, A peaceful aliveness. oceano de paz e vivacidade. Your true nature holds, your true self holds the false self. O seu eu verdadeiro segura o seu eu falso, As itself. como se fosse And it's how it must be. E é assim que é. It arises out of the ocean of awareness. Ele vem do oceano da consciência.
It's composed of the ocean of awareness, Ele é composto do oceano da consciência and it's known by the ocean of awareness. e ele é conhecido pelo oceano da consciência. And as much as the wave wants to escape the ocean, E assim como as ondas escapar do oceano, the ocean allows it to be whatever it is, however it expresses. o oceano permite que isso seja da maneira que é, da maneira que quer ser expressado. We are not trying to get rid of the false self. A gente não está tentando se livrar do falso eu. We're allowing the gestalt to shift. A gente está permitindo que a gestalt mude. The background becomes the foreground, A gente está permitindo que a parte de trás se torne a frente and the foreground becomes the background. e que a parte da frente se torne a parte de trás. The identity, the smaller identity, is held by the larger identity. A identidade menor é amparada pela identidade maior. And this is why we meditate. E é por isso que a gente medita. There's a famous quote: Tem uma frase famosa: waking up is an accident. o despertar é um acidente. Meditation makes us accident prone. A meditação torna esses acidentes possíveis. It's why we practice. E é por isso que a gente pratica. I have an exercise for everyone Ele tem um exercício para todo mundo that you're going to do at home. que você vai fazer em casa. Some people have talked about the difficulty of meditating sitting still. Algumas pessoas falam sobre a dificuldade de meditar quieto, parado. It was very difficult for me in the beginning. Era bastante difícil para ele no começo. And someone gave me a secret. E aí alguém ensinou para ele um segredo. Take a walk as an aware animal. Dá uma caminhada como se fosse um animal consciente. That animal is not thinking, the animal is alert. O animal, ele não está pensando, o animal está alerta. It listens deeply with all of its senses. Ele ouve profundamente com todos os sentidos. It listens with all of its senses for danger. Ele ouve com todos os sentidos o perigo. And for nurturing, for food. E ele também ouve com todos os sentidos para poder se nutrir, para poder comer. So as you walk, whether it's on the street or around the house, E enquanto você estiver andando, pode ser nas ruas ou na sua casa, imagine yourself with all of your senses alive to the extreme that they can be. você imagina todos os seus sentidos extremamente vivos. And I want to talk about something I've talked about before. E ele quer falar sobre algo que já falou antes. If you have not given someone else a guided meditation, Se você ainda não ensinou alguém a meditar, then you've only done 2/3 of the learning process. você apenas fez 2/3 do aprendizado. You learn every time you move into teaching.
você aprende cada vez que você se move no ensinar. See one, do one, teach one. Veja faça e ensine And that's time after time after time. E isso toda vez, toda vez, toda vez. Layer after layer after layer. Camada após camada, camadas. Because there comes a day when everything shifts Porque chega dia quando tudo mudar and your true self becomes your conscious, aware self. e seu eu verdadeiro se tornar o seu eu consciente And your false self, your identity, your thoughts become the servant. e seu eu falso, seus pensamentos se tornarem o seu servo. Moving from suffering to awakeness. Quando você se move do sofrimento para o despertar. And to allow all the layers of suffering E quando você permite todas as camadas do sofrimento to come into the present moment and be dissolved. a estarem presentes no presente e se dissolverem. So we're going to slowly begin to open our eyes, hanging on to the ocean, staying within the ocean as the visual field comes back into awareness. Então a gente vai devagar abrir os olhos, mas a gente vai permanecer no oceano, mesmo quando a visão acontecer, quando a gente abrir os olhos, a gente permanece no oceano. As your eyes open little by little, Enquanto seus olhos abrem devagar, let all of your senses be fully alive. deixa todos os seus sentidos estarem totalmente vivos. Continue to feel your body. Continue to notice your breath within the body. Continua a sentir a respiração, continua a sentir a respiração em todo o seu corpo. And allow the visual field just to be a small part of it all. E permita que o campo visual apenas seja uma parte de tudo isso. And if this has brought up any questions or realizations, this is the time for us to approach them. E se você tem alguma pergunta ou alguma experiência que você queira contar, essa é a hora da gente conversar sobre isso. Claudia. Eu adorei. I really liked the opportunity to feel the glasses and this metaphor. Eu adorei essa oportunidade de sentir as cores nos óculos e essa metáfora. E agora no final eu percebi uma coisa que sempre acontece comigo, que é como é difícil para mim não me distrair quando eu estou com os olhos abertos. How hard it is for me not to distract myself when I have my eyes open. I've been meditating for many, many years, and I tried to meditate many times with my eyes open, but I always choose to close my eyes because I feel I can just go deeper, and I think I never learned to go as deep with my eyes open.
eu posso traduzir, eu percebo que eu já medito há muitos anos e eu estou me dando conta como eu nunca aprendi a me deixar ou a ir profundamente com os meus olhos abertos. Eu sempre What? preciso fechar os meus olhos. Would you like a suggestion? Yes. Each time you find yourself deeply immersed in your true nature, Você quer uma sugestão? Ela falou assim. Então, toda vez que você tiver immersed in, sorry. within the ocean, Toda vez que você estiver bem imerso no oceano, so you feel yourself deeply, deeply held in the ocean and as the ocean, então quando você se sentir completamente amparada pelo oceano e você se sentir como se você fosse o próprio oceano, then maintaining that as your primary awareness, open your eyes just a slit. então você mantendo isso como a prioridade, abre seus olhos bem pouquinho Looking down 45 degrees. e você olha tipo para baixo a 45 graus. You will notice many images of the Buddha are with slit eyes. Você vai ver que tem muitas imagens do Buda que estão com os olhos levemente abertos. And then when the feeling of separation and the visual field begin to take over, Então, quando essa sensação da separação que dá, né, quando a gente está com os olhos abertos, aparecer, gently return to the breath and the eyes closed. e aí você gentilmente volta para a respiração e para os olhos fechados. And repeat it as often as you need to learn the feel. There's a felt sense of what it's like when you are embodied, when you are in presence. E faz isso quantas vezes você puder, vai fazendo de novo, praticando, e você vai perceber a diferença quando você está no seu corpo, quando você está na presença e está com os olhos levemente abertos, né? Essa diferença. And because that visual field is so prominent, E porque o campo visual é tão proeminente and the eyes are in the head, e os olhos estão na cabeça, it causes us to be centered in the head. faz com que a gente fique centrado na cabeça. When you become curious about the sensations of thought, everything changes. Quando você fica curiosa sobre as sensações do pensamento, tudo muda. But that's why I talked about the aware animal. I needed to move to stay embodied. Então, por isso que ele falou sobre o animal consciente, porque ele precisou mover para essa consciência incorporada. Eventually, I learned to sit still. E aí, depois disso, ele aprendeu a se sentar, né, quieto. Was it Thais that had the question on sleep? Thaís, você está aí? Foi. Did I answer your question or do you have more? Ele quer saber se ele respondeu sua pergunta sobre aquela coisa que você perguntou do dormir durante a meditação, né? Ou se você, se ele respondeu ou se você quer saber mais. Eu não sei se eu entendi, assim, de fato, mas o que eu entendi foi que quando a pessoa baixa a cabeça, assim, né, meio pescando, é porque ela não está mais consciente, ela está inconsciente, né? Did she understand when the person goes like that, you know, not They're falling asleep. Is the person unconscious? Okay. So, awareness never ends. A consciência nunca some. But cognizing awareness
mas a consciência cognitiva, being aware of being aware, is a whole nother level. você está consciente da consciência, é outro nível. So if I'm talking to someone who's falling asleep, my first suggestion is get more sleep. Então, se eu estiver falando com alguém que está sempre adormecendo, a primeira sugestão seria falar para a pessoa para ela dormir um pouco mais. But there's another thing that happens. As we go into these deep states, our deepest materials start coming to the surface. Mas também, quando a gente entra nesses estados mais profundos, os materiais, os nossos assuntos mais profundos também vão vindo à tona. And when it's really challenging, we check out, we go to sleep. E quando esses assuntos ficam muito desafiadores, a gente tem uma tendência a querer dormir. And I would invite that person to allow it to be as it is, gently return to the breath when they come back awake, and do not be concerned with it. E também ia sugerir a pessoa permitir que isso aconteça como está acontecendo, e quando ela perceber, gentilmente voltar para a respiração. Last weekend, we made reference to the series to a series on trauma, The Wisdom of Trauma. Na outra meditação, a gente fez uma referência à sabedoria do trauma. And the wisdom is, we don't become conscious until we're ready. Então, a sabedoria é que a gente não se torna consciente até a gente estar preparado, até a gente estar pronto. It's wise to go unconscious when we're not ready for it. Às vezes, é sábio a gente ficar inconsciente quando a gente não está pronto para isso. And the more we bypass the language and the concepts and go directly to the sensations. Say it again, love. Okay. We want to move directly into sensations. A gente quer se mover diretamente para as sensações. The more we do that, the more we dissolve the trauma. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente dissolve o trauma, without ever figuring it out. sem sacar o que ele é, That's the direct path. esse é o caminho direto. Maps are nice, but they're only nice to direct you in the experience. Os mapas são bons, mas eles só são bons para te levar diretamente para a experiência. Maps are all left brain. Porque os mapas são todos do cérebro esquerdo. Eu acho que eu sinto justamente isso, essa busca do aluno por esse entendimento do hemisfério esquerdo, eu estou dormindo, e aí, né? O que significa isso, né? Mas eu acho que é justamente essa ideia que você trouxe de acolher, seja lá como for a experiência. Né? So yes, she feels that mostly the students, they go to the left brain trying to understand, and then what you have to say, what is happening. But now she thinks she agrees with you that, whatever is happening, the person has to embrace it, If they begin to notice that thought takes over without fighting it, se eles começarem a perceber que o pensamento acontece sem lutar contra o pensamento, that was the fourth guideline, don't correct your mind. Essa é o quarto guia que a gente falou no começo, não corrija a sua mente. Don't invite them to tea, don't welcome your thoughts, don't push them away. Então, é tipo, não dê boas-vindas aos seus pensamentos, mas também não fica tentando negar os seus pensamentos, né? Colocar eles para fora. There's one more thing to say about the response to trauma. Tem mais uma coisa para dizer sobre a resposta ao trauma. It's an old wisdom saying. Que é uma sabedoria antiga. No wound, no gift. Sem dor, não tem o presente, não tem a recompensa.
So we welcome our wounds. Então a gente dá boas-vindas para as nossas dores. Uma última questão que eu queria colocar, A last question I would want to talk. à medida que a gente se aprofunda nesse caminho de meditação, né, e tem esse acesso ao eu verdadeiro de uma maneira mais, enfim, acessível, né, por assim dizer. As we go deeper in the meditation and we go to we get more in contact with our true self, A gente começa a ter essa continuidade de consciência no sentido em que a gente consegue, inclusive no estado do sonho ou dormindo, estar mais consciente. do we continue to be conscious? Like if we go into consciousness, and then even when we sleep, can we be more conscious during our sleep? That's a hard one to answer. Essa é uma difícil de responder. The more we are aware of awareness, Quanto mais a gente está consciente da consciência, the more conscious we are of everything layer by layer. mais consciente a gente está de tudo, camada por camada. So a couple of things happen. Então, algumas coisas acontecem. Those oceanic feelings of I'm one with everything come in and I want more. Então, tipo, a gente começa a meditar e está consciente, essa sensação oceânica toma conta e a gente fala, eu quero mais. It's one of the waves pulling me up to the surface. Isso é apenas uma onda que está te chamando de volta para a superfície. This is better than food, this is better than sex, this is better than drugs. A gente vai lá e fala, estou me sentindo no oceano. Gente, isso é muito melhor que comida, do que sexo, do que droga. It's both a motivation and a trap. Então, né, isso é uma motivação para a gente continuar indo mais profundamente, mas é uma armadilha também. It's a motivation because I'm going to meditate more. É uma motivação porque a gente fala, agora eu vou meditar mais. So, if we recognize Então, se a gente reconhecer that meditation gives us those wonderful states, que a meditação, ela nos dá esses estados maravilhosos, and it peels the layers off of where the trauma was stored, e ela tira as camadas da onde o trauma estava armazenado, then we begin to recognize that wisdom handles itself. a gente começa a reconhecer que a sabedoria, ela funciona por si só, ela acontece por si só. When it's time, the thing that was too overwhelming surfaces, Quando chega a hora, aquilo que era super difícil para a gente, né, se abre, if it's still overwhelming, we go to sleep. porque se ainda está muito difícil para a gente lidar, a gente acaba indo para o estado de dormir. But the important part here is not to label the sensations as good or bad. Mas o mais importante aqui é a gente não rotular sensações de ou boas ou de ruins. I had a friend that had a great saying years ago. Ele tinha um amigo que tinha um dizer He said, muito legal. He said, fear is frozen fun. Ele falava que o medo é a diversão no estado congelado. That same sensation of adrenaline can be equally felt as terror and excitement. Aquela sensação horrorosa de adrenalina, ela pode ser chamada de medo ou excitação, aventura. The first time I skydived, someone asked me to explain what the experience was.
A primeira vez que ele fez o skydive, que é paraquedas, alguém pediu para ele descrever a sensação. It was an awakening experience, but I had no clue what that was at the time. Foi uma experiência de despertar, mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo naquele tempo. But I described it this way. Mas ele descreveu dessa maneira. It is where terror meets bliss. Ele falou que é onde o terror encontra o êxtase. And all these many years later, I realized how accurate that was. E depois de muito tempo ele ficou percebendo o quanto preciso aquilo era. So when we recognize that we are not meditating to feel bliss, então, quando a gente reconhece que a gente não está meditando para sentir esse êxtase, we are meditating to experience all that comes into awareness. A gente está meditando para experimentar tudo o que aparece na consciência, Without labeling it, sem rotular. especially without labeling it as good or bad. Especialmente sem rotular como bom ou ruim. Thank you. De nada. Obrigada. Anyone else? More questions? Don't like the long answers, huh? I would like to hear from someone who has given meditation instruction to someone and learned from it. Ele gostaria de ouvir sobre alguém que já ensinou meditação para alguém e o que aconteceu. E o que aprendeu também quando ensina meditação para alguém. Or even tried to explain what waking up is. Ou até alguém que tentou explicar a meditação para alguém. O que aconteceu, o que aprendeu. I've had young people that said, does that mean you're teaching how to be woke? É que ele também ou já tentou explicar para alguém o que é o despertar, né? Woke is not awakened. Acordado não é desperto. Essas palavras em português são... Oi, Oi, tudo bem? Tudo. Como fala seu nome? Maia Lu? Maia Lu. Tudo bom? Tudo bem. Desculpa, eu atrasei, mas eu escutei o finalzinho da fala dele sobre o trauma. I'm sorry, I was late, but I could listen about you talking about trauma. uhum. Eu queria saber se eu podia contar para ele numa meditação que eu fiz hoje, inclusive, e apareceu um trauma, eu tive Covid, e aí eu visualizei algumas coisas bem interessantes, né? E às vezes eu fico me perguntando se é da minha mente ou se realmente é um trauma que acabou aparecendo e se dissolvendo. So she had a experience in meditation and she wants to share, if she can share this with you. She had COVID and during this meditation, she had some visualizations and she doesn't know if it has to do with her mind or if it was a trauma that she felt it and then it dissolved. I'd love to hear. Você quer contar mais? Ou, Posso contar? Claro. Durante a meditação, eu estava respirando, né? E primeiro eu percebi uma onda de saúde, primeiro. In meditation, she was breathing, and first of all, she felt a wave of healthiness. Healthiness. E parece que a partir desse suporte da saúde,
eu pude entrar em contato com esse trauma que o vírus trouxe. So because with the feeling the health of the support of health, she could be in contact with the trauma that COVID brought to her. Mhm. Eu, na meditação, veio a imagem de uma pessoa abrindo a porta da minha casa e tendo um confronto comigo, me atacando. So in the meditation, she had the image of a person opening the door of her house and confronting, attacking her. She had the image. Mas o mais interessante, e foi por isso que eu quis dizer, foi sobre a sensação que ele estava dizendo, dessa sensação. The more interesting part was about the sensation that the person was telling her. Então, eu tive a sensação do ataque. How she had the sensation of an attack. Of E being logo attacked. em seguida, eu vi também, é como se eu tivesse em cima de um muro, eu olhei, parecia que eu ia cair, tive o medo. Aí eu tive uma sensação de medo também. So and soon after she was on top of a wall and she had the sensation that she was going to fall. So a sensation of fear came. Mhm. E por último eu vi um ralo no banheiro, como se as coisas estivessem indo para o ralo. Tive uma sensação disso ir para o ralo. And at last she saw the image of all these going down the drain, as if in the bathroom. So as if everything was going down the drain, dissolving. Então, a minha pergunta é sobre o trauma, quando a gente está na meditação, é essa entrada na sensação. Então, mais do que o pensamento e a imagem, mas essa sensação que permeia, né, o corpo. Eu não entendi a pergunta, Maya Lu. Você pode repetir? E o trauma, realmente, quando a gente consegue entrar em contato com o trauma, porque às vezes a gente dorme, né? E não entra em contato com ele. Mas essa sensação, né, de eu ter recebido esse ataque, percebido no corpo, esse é o contato com o trauma. This is the contact with the trauma, when we perceive in the body the feelings in the body. Is that a question? Yeah. Okay. Sensations are sensations. As sensações são sensações. If we were to approach that psychologically, such as in Jungian dream work, se a gente fosse abordar isso psicologicamente, se a gente fosse abordar isso como se fosse o Jung falando sobre os sonhos, they would call that intrapsychic, within your psyche. Eles iam chamar isso de intrapsyche, que é dentro da sua psique. So the person at the door and you are two aspects within you. Então, um analista junguiano ia abordar a pessoa que estava na porta te atacando e você como dois aspectos de você mesmo. And that's very, very close to the direct path that we're exploring today. E isso é muito, muito, muito perto do caminho direto que a gente está explorando hoje. The difference is it's all everywhere. It's not within us. A diferença é que tudo está em todo lugar, não só dentro de nós. It's not within our small identity, it's within our big identity. Não está dentro da nossa identidade menor, mas está dentro da nossa identidade maior. But you can still use dream interpretation for those images.
Mas também você pode usar interpretações do sonho para essas imagens. You can tell that there was an intensity that resolved itself. Você pode falar que teve uma intensidade que acabou se resolvendo por si só. The Buddhists would call that self-liberating. O budista ia chamar isso de autoliberação. The thought of being attacked disappears. A sensação de estar sendo atacada desapareceu. The fear of falling disappears. O medo de cair desapareceu. And ultimately, you move into the field where those don't affect you much at all. E aí, por fim, você se moveu para esse campo onde tudo isso não te afetou mais. After you've gone layer after layer after layer of what was too challenging at that age. Isso depois de você ir camada sobre camada sobre camada do que foi muito desafiante para você. And I'm forgetting the number, but by age 3, something like 65% of our brains are developed. Ele esqueceu o número exato agora, mas até a idade de 3 anos de idade, 65% do nosso cérebro está desenvolvido. So it's not only the patterns that you inherited from your ancestors that passed from grandparent to parent to you. Então não são só os padrões que você pegou dos seus ancestrais, dos seus avós, bisavós, but it's also how the separate identity that is you began to feel biologically safe in the world, physically safe in the world by coming up with a strategy to survive. mas também é como a gente desenvolve estratégias para sobreviver no mundo, como sua identidade faz essas estratégias para te proteger. No need to figure them out. A gente não precisa ficar tentando descobrir quais são. If you move into the body, into the field, into the sensations, they dissolve very quickly. Porque se você vai para as sensações e para o seu corpo, elas dissolvem rapidamente. How do you feel about that answer? O que você sentiu dessa resposta? Eu senti que todo esse caminho, né, que a gente que na verdade é um caminho mais suave do que às vezes a gente pensa, fala trauma, né? Mas é um caminho mais suave do que a gente mesmo às vezes racionaliza, né? She thinks it's interesting because for her it was a path, this sensation path was smoother than what she would think, that she would imagine, like, because it was such a trauma, COVID, this was all due to COVID, she had COVID. So, like, the sensations was much more smoother. You described a vision, a waking dream. Você descreveu uma visão, sonho acordado. No need to interpret it, it resolved itself. Nem precisou interpretar porque ele se resolveu, se auto-resolveu. Sim. I also want to re-emphasize, in previous meditations, we talked about the analogy of brain science. E também ele quer reforçar que nas meditações anteriores ele falou sobre a ciência do cérebro. And I'm going to say it a little more humorously than I did in the past. Então, e ele vai falar de uma maneira mais bem-humorada do que ele falou no passado. While the right brain is doing up to 40 million operations per second, então, enquanto o cérebro direito está fazendo mais de 40 milhões de operações, de processos por segundo, the left brain is doing one damn thing after another.
lado esquerdo faz uma coisa ridículazinha, uma depois da outra. Ping, 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 ping. 40 million things per second. Então, um faz uma coisa pequenininha, né, o esquerdo, e o lado direito, 40 milhões por segundo. And the ping, 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 ping is almost always against what's happening. E esse lado esquerdo, né, é quase sempre contra o que a realidade, o que realmente está acontecendo. Either grasping or aversion. Que é sempre a gente entra no ou apego, né, ou a rejeição. And it appears we've gone over time. E aí parece que a gente passou um pouco do tempo, Lara. Thanks. And thank you all for this experience of the third step in the learning process for me. E obrigado para todo mundo por essa experiência dele poder ser o terceiro passo no processo da aprendizagem. Muito obrigada. Um beijão para vocês. Ah, linda, boa noite. Boa Durmam noite, bem. pessoal. Obrigada. Boa noite.